Ora viva, sejam bem-vindos a mais um 3G é Companhia, uma tertúlia que aparece de vez, sei lá, de Quando vez, calha. quando calha, no YouTube sobre cinema, um tema e um filme associado a este tema. Provavelmente, se estão a ver este vídeo é porque já viram os anteriores, mas se não, fica a nota. Hoje vamos falar sobre cinema, não é? Hoje vamos falar sobre cinema, sim, com os habituês António Araújo, que nos cedeu aqui, como sempre, os seus estúdios, e o Tiago Laranjo. E hoje vamos falar de um tema que talvez possa ser um bocadinho corriqueiro ou fofoqueiro, não é? Porque É sexo. Quer dizer, Não, eu acho que é um tema que intercepta com o Sexo. leitor habitual do da Caras, revista Caras, exato. da Iola, como diziam os nossos pais. Porquê é que as pessoas compravam Olá? Porque dava-se um certo estatuto. Não, a Príncipes, Caras é má, mas a príncipes, Ola... princesas... Mas as pessoas sabiam... E davam uns ler calendários espanhol? e umas malas. Ou sabiam, tipo, Não. tudo? Não, mas dava para ver com que bronze é que eles estavam na praia. Exato. Mas nem era uma revista assim muito... Mas era mais chique do que teres uma flash ou uma Caras, porque era espanhola. Ok, Tudo o que é estrangeiro é sempre melhor. Mas com isto ainda não disseste o que é o tema. Não, o nosso tema de hoje é casais que o foram na realidade e também no cinema, ou seja, uma forma de ser mais difícil de destrinçar pelo espectador comum o que é real e o que é ficção nos filmes e nas rodagens dos filmes. Tiago, hoje vou começar por ti para que me des a tua opinião sobre isto. Se tu, ao longo da tua experiência de cinefilia, digamos assim, Ainda bem que é essa. se achaste que encontrares casais que o são também na vida real, se torna ainda mais difícil de fazer essa distinção entre a verdade e o que está no ecrã, ou não? Sim. Pronto, ok. Essa é a minha Então, resposta. obrigado. Não. Por exemplo, no filme que vamos falar, Uhum. que eu nunca digo o nome dos filmes, mas no entanto isto está sempre no título. Está no título de quem carregou no play, não é? Sim. Mas às vezes pode estar numa playlist e aparecer a meio e ser surpresa também. Exatamente. No da Swimming Pool. Houve a La piscine. Nem combinado. No La piscine. A sugestão inicial era a Mónica Vitti. Uhum. E acho que o não ser a Mónica Vitti e ser a Romy Schneider é fantástico para o filme. Tu notas ali a tensão toda que se calhar não existiria. Sim, é estranho no caso do La Piscine, porque eu tinha a ideia de quando eles fizeram o filme ainda estavam juntos, mas já Não, já tinha há uns quantos anos. sim. Isso é estranho. Ela já se tinha casado com outro e ele também já se tinha envolvido. Embrulhado com outra. E o guarda-costas dele também apareceu em Não, isso esse ano, era, mas isso é outra isso era história. uma coisa que estava a guardar. Não, mas eu lembrei-me. Estávamos a falar Mas de espera aí, embrulhados. conta que eu não sei. Não, espera aí, então, mas guardamos isto lá mais. Tá bem, Lá mais tá para- bem. para Mas o não meio. se Depois vai esqueçam. entrar. Não. Mas não se esqueçam. Vai entrar. Eu acho que às vezes é como tudo. É como tudo na vida, varia. Varia. E tanto podes ter casais que tu percebes, espera lá, está aqui um bocado metido a martelo, Charles Bronson e Jill Ireland, em muitos dos filmes, como podes ter algo que funciona perfeitamente e que a tensão e a carga sexual funcionam para o papel em questão, e aponto para os dois Getaways, tanto Steve McQueen E Ali Ali McGraw, como o Alec Baldwin e a Kim Basinger. E também tens o caso, por exemplo, António, para mim o casal mais emblemático, aquele que eu me lembro logo à partida, é o Humphrey Bogart e a Lauren Bacall. Eles começam a fazer um filme que é o Ter ou Não Ter, ou Ter e Não Ter, é Ter e Não Ter, não é? To Have and Have Not, Ter e Não Ter, em que eles conheceram-se nesse filme, mas, ou seja, não era um casal, mas já se sentia ali uma carga, etc. Que é o mesmo caso do Steve McQueen e da Ally McGraw. E da Ali McGraw, sim. Que ela era casada com o Robert Evans. na O altura. outro power couple que nunca entrou. Eles nunca entraram. Bem, ele Não. era ator também, não é? No Sim, início, mas acho que mas bem, na altura já tinha. Mas no caso deles é engraçado porque já tinhas essa tensão antes deles serem um casal e depois aquilo prolonga-se por mais 3 filmes, se não estou em erro: o The Big Sleep, o Dark Passage e o Key Largo. O Key Largo é muito bom. Aliás, o Big Sleep e o Key Largo são muito bons. Mas achas que também, por vezes, em certos casos, os filmes beneficiam quando a relação é real? Pegando no caso do To Have and Have Not e do Big Sleep que tu falas, porque desses eu acho que foram os únicos que eu vi, eu acho que beneficiei muito, não é? Porque aquilo são filmes que já são da era do Código Hays, não é? Sim, exatamente. E no entanto aquilo é quase... não,
não abrir no trabalho porque de tão steamy Sim. e sensual que são só os diálogos entre eles. Tu have not e pornografia hardcore, acho que se calhar depois de abrir no trabalho. Mas acho que é imagina, as tu pessoas naquela altura mas, só mas tinham tu aquilo, mas tu compreendes onde eu quero chegar, que é aquilo é bastante sugestivo, aquela química entre eles, não é? Esses é que são os mais depravados, aqueles que num contexto completamente normal estão a fazer piadas sobre jockeys e montar cavalos e não sei o Sim, quê. e é no. Olha. Em qual dos filmes é que é o You Know How to Whistle, don't É you? no To Have and Have É Not. logo no primeiro, não é? Ela Just tinha 18 put up anos. Put up your lips and blow. É, just, Por put, falar em piadas. just put your lips together and blow. Por falar em piadas. Esta Lauren Bacall tem mais piada do que Por nós. falar não em é? piadas sugestivas, fazem essa do Shrek, tinhas feito em off. A do Shrek? Sim. Não, quer dizer, aquilo não é uma piada, aquilo é uma coisa que o burro diz, mas não tem nada a ver com casais. Olha, Mas já agora. o quê? A cena em que o burro está a sonhar numa cena e na versão portuguesa diz qualquer coisa como sim, monta-me assim. Enfim. Isto é um shout-out para Rui Paulo, que faz a versão portuguesa do. O Rui Paulo, pronto. Deves-lhe um favor? Rui Paulo, Eu não dei favores a. Ok. parabéns por esse trabalho já há muitos anos. Mas eu estava curioso, só para voltar a uma coisa que o Tiago disse, porque na verdade há aqui várias dinâmicas que nós já abordámos sem as enumerar, que é, há uma coisa que é um casal ser mediático e entrar para a produção de um filme em que toda a gente sabe que eles são um casal e que vão fazer um filme juntos. Há outra que é aquele caso do Steve McQueen que temos estado a falar e da Ellie McGraw, em que eles conhecem-se na filmagem, há ali química e nasce um romance secreto. Sim, como o Bogart e a Bacall Pronto. também, exatamente. Porque acho que na verdade quem estava interessado nela era o Michael Curtiz, o Howard Hawks, o realizador, e ficou muito triste depois quando ela ficou caída de amores pelo Bogart. E agora, só para fazer um parênteses, fizeste-me lembrar também o caso do Josie Wales, não é? Em que o Clint Eastwood e o Philip Kaufman andavam os dois a cortejar a Sandra Locke. E o Philip Kaufman acabou despedido desse filme porque o Clint Eastwood... Isso não resultou bem para ninguém, porque a Sandra Locke depois também teve uma relação muito. Sim, fraturante, com o ou Clint fraturada. Eastwood, em que Sim. basicamente acho que ele depois acabou por, pelo que ela diz, por arruinar a carreira e bloquear algumas oportunidades que ela poderia ter tido. Sim. E com o poder que ele tinha de desviar um bocado. E fica a curiosidade que na sequência desse filme foi instituída uma regra em que quando um realizador é despedido de um filme, o ator principal não podia assumir a realização. Nem cobiçar a atriz. Bom, isso... Não Isso não cobiçarás sei. a mulher alheia. Isso não sei se foi contemplado. Mas, voltando ao Não que eu estava a pirilamparei. Não pirilamparás. Não pirilamparás. Voltando à minha questão, que é, para mim é muito curioso uma coisa que o Tiago disse, que é, no caso do Charles Bronson e da Jill Ireland, que parecia ali metida a martelo. Tu dizes isso exatamente porquê? Porque eles eram um casal na vida do real, género, não é? se queres o Charles Bronson, tens de ter a Jill Ireland. Arranjar um papel para a Jill Ireland. Mas não há papel, arranja um papel para a Jill Ireland. Ok, mas tu não estavas então a qualificar a química deles no acho que ecrã. eu não me lembro deles serem grande química. O último que vi foi o Violent City. Acho que eles não eram. Città violenta. É isso. Do Sergio. Solima. Solima. Tem uma aranha gigante numa cena que é muito estranha. Quem é o Sérgio? Não, o Bronson. O ok. Bronson na prisão. Ou é o companheiro de cela do Bronson? Acho que é o companheiro de cela. Enfim, há uma aranha gigante. Ok. Não faz sentido. Viste em que versão? Italiana ou inglês? Só por curiosidade. Aquilo é um bocado esquisito porque... Sim, Se calhar foi produzido pelo John Peters, não é? Ele gajo tem um fascínio por aranhas. Mas isto é um à parte, só que faz muita confusão, que há muitos filmes italianos que supostamente o idioma original é italiano, mas depois metade dos atores estão a falar inglês, mesmo os que não são de origem inglesa, depois é muito esquisito, nunca se sabe bem qual aliás, é. o próprio... Acho que se calhar onde a Jill Ireland é mais bem utilizada é no Hard Times, do Walter Hill. Ela entra numa... Em que ela tem um papel muito pequeno e o Bronson e o Walter Hill chatearam-se por causa disso. Porque o Walter Hill não deu um papel maior à Jill Ireland e houve ali uma fricção. Sim, porque ela estava habituada a coisas grandes, não é? E pronto. Não sei, o bigodinho do Charles Bronson não é assim. E quando o Charles Bronson se chateava, ficava mesmo muito chateado. Oi. Yeah. Não, o meu problema é que o meu Charles Bronson misturou-se um bocadinho com o John Wayne, portanto é melhor não fazer.
Mas não sei se ias acrescentar mais alguma Eu coisa. já não lembro da pergunta que me fizeste. Também já A não, conversa já não foi me- para tanto lado. Não, era saber se os filmes beneficiavam com Sim. depois os casais serem... Pronto, e eu estava a estabelecer essa diferença, não é? Uma coisa é o romance nascer ali e nós só vimos a saber mais tarde, historicamente. Outra coisa é, eu acho que um dos exemplos que me vem imediatamente à cabeça quando se fala neste tema é o Eyes Wide Shut, não é? exatamente, Em que o sim. Stanley Kubrick vai filmar Espera, com Tom Cruise Não é o filme do Ron Howard? e qual é Far o... and Away. Pois. Por alguma razão... Ou o eles- Days of Thunder também. Days of Thunder. Foi aqueles... Se conheceram. Pronto, lá está. Aí foi se calhar onde a coisa floresceu, não é? Mas quando chegamos ao Eyes Wide Shut, já eles eram um casal, um power couple, não é? Como os americanos gostam de dizer. E não havia conversa sobre o filme que não fosse um filme escaldante, com cenas ousadas, entre É uma boa um casal descrição. na vida real, É um não é? filme escaldante com cenas ousadas. Mas não entre eles. Pois, realmente, eles não... Mas não achas que a crítica passou um bocado ao lado do filme? Sim. Nesse caso, Não, mas ou isso- seja, o filme beneficiou da publicidade, publicidade. mas depois foi prejudicado. Isso é um pacto com o diabo que tu fazes. Sim, sim. Sim, vais aproveitar ali a publicidade e, claro, depois, quando há críticas, vão sempre focar... Pá, foi assim que vendeste o filme, então... vamos Exato, então também focar- acabas por ter um bocado de culpa no cartório, sim. E num dos melhores papéis do Sidney Pollack, Sim. que é Sim, sim. genial nesse filme. Qual é que era o ator original? Não sei. Harvey Keitel. Então o Harvey Keitel foi despedido de milhares de filmes. Ele foi despedido, de ele, filmes ou, ele, conhecidos. ou ele se despediu e simplesmente... Acho que foi isso. Ele tipo, já estava farto do Kubrick, foi tipo, estou-me a cagar para esta É merda. porque o gajo também foi despedido do Apocalypse Now, não é? O Harvey Keitel não era quem tinha o papel principal. Olha, agora, o principal? O principal. Sim, o do... Ok. Eu estou-vos a dar uma novidade. Estou tão contente com isto. Não sabia. O Harvey Keitel ainda filmou cenas que foram do Sheen, do Martin Sheen. Ok. Então também filmou cenas para o Eyes Wide Shut. Pronto. E supostamente até ainda há uma cena em que o barco está a entrar pelo rio adentro, que é ele. em que é o Keitel que se vê de costas, supostamente. Ok. Não sabia. Pá, a não ser que eu esteja a cometer um grave erro Não. e era outro ator, mas acho que Mas era o depois Keitel. podemos fazer o loop. Eu sei. Sabiam que o Harrison Ford... Não, esse também entra, mas eu tenho a ideia de que de facto o Martin Sheen não foi a primeira escolha, Não mas foi, não não. sabia que era o Harvey É o Keitel. Keitel, sim. António Araújo sempre em cima do acontecimento. Não, eu estou espantado por ser eu a saber isto. Estás em não cima do vocês. acontecimento? Sim. calhar é melhor. Vai lá embora. Nossa, se me aos filhinhos. Diz. O Não, mas é acontecimento isso. é o Jay Leno. Estou espantado por dar-vos esta novidade. Normalmente sou eu que aprendo com vocês. Nesse caso, no caso do Apocalipse Now, o Coppola estava casado, mas era com a megalomania, não é? Bom, e com a Eleanor. E continua casado. E com a Eleanor, Pois depois está, também pá. fez um documentário em que entram os dois. Pois entra. Porque é sobre o Apocalypse Now, que é o Art of Darkness. Vês como eu consegui dar a volta É e verdade. trazê-lo para o tema? É verdade. Vamos cortar esta parte. Já falaste há bocadinho, Tiago, da forma como a Sandra Locke depois também foi prejudicada, diz ela, por causa da relação que teve com o Eastwood, mas não é caso único, pois não. Há vários casos assim eu estava-me a lembrar mais não de casais, mas houve a Tippi Hedren também que disse que foi prejudicada pelo Hitchcock quando quis sair dos filmes dele. Hollywood consegue ser um bocado filha da mãe, não é? Como assim? Hollywood é a filha da mãe? Acho que alguém perguntou. A pessoa mais indicada para responder a esta pergunta respondeu a esta pergunta. E foi o James Woods. E acho que alguém me perguntou no Twitter uma vez. Já sei, mas conta. Então alguém, tipo, se calhar um rapazinho inocente, a dar um pontapé numa pedra. Com o boné ao contrário. Como é que é Hollywood? E ele tipo, é 100 vezes pior do que o teu pior medo. E portanto acho que... Por ele também existir em Hollywood, não é? Supostamente. Talvez, não sei o papel de James Woods. Supostamente também é uma pessoa não muito Não, mas agradável. nós também estamos a ser um pouco do nosso tema, mas tu tens o caso. Como se nós nunca saíssemos Sim. dos nossos temas. Mas para responder diretamente à tua questão, tens o caso do Martin Scorsese e da Illeana Douglas, que eles também namoraram ali durante um período. Ela entra no Cabo do Medo, pelo menos, e talvez noutros. Não me estou agora a recordar, mas no Cabo do Medo é aquela desgraçada a quem o Max Cady arranca um pedaço, da bochecha. Ela vem de... Ela é de uma família de... Ela é neta do Melvin Douglas, acho. Ok. Portanto, Mas já espera, era, é aquela- era de uma família de atores. Que era não é? miúda no Cape Fear, que era novinha. Não. É aquela... É uma tipa que o Max Cady engata no bar e depois acaba a arrancar-lhe um pedaço da cara adentada. Ok. E ela namorou com o Scorsese. E também, se ouvires entrevistas com ela ou leres,
ela também diz que ele, mesmo quando eram um casal ainda, não foi uma amargura depois de se separarem, mesmo quando eram um casal, que ele rebaixava um bocadinho os projetos dela e que não a ajudava como ela estaria à espera que ajudasse e que não era muito de apoiar e, portanto, pelo menos por omissão, ela queixa-se dessa... Não estou a dizer que ela ativamente a prejudicasse, mas queixa-se que há ali um patriarcado instituído. Sim. Em que os meninos é que brincam. Depois tens um caso também... Um dos melhores power couple... Não sei se gosto de utilizar a expressão power couple, mas por questões de continuidade... Irei continuar a utilizar a expressão. Mas o Paul Newman e a Joan Woodward... Eu acho que este episódio devia ser o memorial Paul Newman e Woodward, Woodward, porque são, se calhar, dos mais emblemáticos, pelo menos em Hollywood. Mas o facto de eles terem começado juntos, no sentido em que ela estava na moto de cima e ele não, exatamente. E depois a coisa reverteu-se e ela ficou só com... Ela abandonou praticamente... Não foi a 100%. Sim, mas acho que só entrava nos projetos dele, sim, não é? mas abrandou consideravelmente a carreira como atriz, enquanto ele se tornou... Mas isso também, eu ainda não vi, só vi o primeiro episódio da série documental, da Last Movie Stars, que é, pronto, sobre a relação do Paul Newman e a Joan Woodward através de várias... aquilo são entrevistas, não é? Que foram feitas... e que foram recuperadas, só que está na HBO Max, só que eu não fiquei muito fã do dispositivo com que eles fazem isso, honestamente. A questão das reuniões em Zoom, okay. não gostei muito, mas isso nunca fez. Não, mas é porque estou um bocado farto disso, percebes? Farto de reuniões de Zoom, farto da pandemia, e acho que o projeto, gostava que tivessem dado mais um bocadinho de tempo e feito aquilo de outra forma. Acho que o primeiro episódio achei muito longo. E acho que, infelizmente, aquilo não precisava de ser uma série, mais valia terem feito um filme de 2 horas, com o essencial. Porque achei que 1 hora daquilo não era... Não encontras valor no facto de eles terem entrevistas que tinham perdido o áudio, mas tinham as transcrições, e de os terem recriado com atores? Sim, mas não presumo. Estás a ver? Acho que é estranho. É uma coisa minha. Mas o Zoom desaparece porque depois há muita imagem de arquivo. Enfim. Sim, mas tu ouves o som de Zoom. Eu não consigo. E depois acho que para o primeiro episódio eu achei que aquilo era estupidamente longo e não foi assim tão interessante ou tão revelador durante 1 hora. Sabes, este episódio está a ser patrocinado pelo Zoom. Pronto, tudo bem. Nada contra o Zoom, é só porque é uma coisa minha. Mas acho que depois, mais à frente, fala-se um pouco disso, dela ter um bocado desistido da carreira em prol dos filhos, porque era aquilo que, não sei se foi por imposição do Paul Newman ou não. Ele não era o melhor pai do mundo. Pois. É uma coisa que o documentário também mostra, mas pronto. A questão é que, apesar de haver essa inversão, como tu dizes, não é? Em termos da popularidade deles e da sua fama em Hollywood, também deu origem a outras coisas interessantes, que é o Paul Newman usar também a sua fama para fazer filmes muito pessoais e muito fora da caixa. E aí ele filmava quase sempre com ela, não é? Eu não sou o conhecedor mais profundo, porque falta-me ver muitos dos filmes. Dos que me estou a lembrar, Rachel, a influência dos raios gama no comportamento das margaridas. Esse tem mesmo papel. Sim. Ela é daqueles papéis quase Tennessee Williams, super dramalhão, trágico. Sim. Mas de facto é um casal. Mas ainda antes de continuarmos no Paul Newman e na Joan Woodward, só um à parte. Não é um à parte, tem a ver um pouco com o que estavas a falar. Falaste do Scorsese com a atriz do Cape Fear. E claro que não é a mesma coisa, não são 2 atores, é um realizador e uma atriz, mas é claro que não nos podemos esquecer da Sybil Shepherd e do Peter Bogdanovich, que também, lá está, acabou por influenciar um pouco a relação deles, mais pelos papéis que ela tinha e que se calhar metade de Hollywood não encontrava nela o estofo para fazer Daisy Miller. Mas não encontravam nela o estofo porque não encontraram nela o dinheiro porque os filmes não foram... Exato. E quem acabou com a carreira dela foi a imprensa, nesse caso, não? Foi o bote expiatório. Quer dizer, ela não ficou sem carreira, que ela depois entrou no modelo detetive. No cinema, vamos chamar no cinema. Sim. Mas voltando ao Paul Newman e à Joan Woodward, o que eu acho mais interessante é mesmo esse reverter de papéis, não é? Porque, quer dizer, era uma coisa se calhar muito normal naquela época e acho que deve haver mais casos de casais de atores em que a atriz depois acaba por ficar na sombra por questões domésticas ou o que seja. Mas parece que do pouco que vi do que está para a frente nessa série que ela ficou muito arrependida, não é? Que ela depois, acho que até aparece no trailer que ela diz que isto não valeu a pena ser feito assim. Sim, há um certo arrependimento.
Achas que ela te conseguiria ter dado a volta por cima se não fosse as Quer circunstâncias? dizer, eu disseste a palavra certa agora, isto é tudo circunstancial, não é? E a verdade é que quando dois atores que estão na ribalta depois também têm que partilhar uma vida normal, vá, entre aspas, há de haver qualquer coisa que não é compatível, digo eu. Se bem que depois é tal coisa, como eu dizia, eles ainda trabalharam em projetos dele e trabalharam até aos anos 90. Ainda tem um filme de 90 que é o Mr. and Mrs. Bridge, em que eles são um casal também nesse filme, não é? E que é uma espécie de como é que dizemos, swan song, não é? Sim, canto de cisne. Um canto de cisne do... Exato, é literal a tradução. Praticamente dos atores. Não foi o último papel do Newman, dela não me lembro, mas Sim, ainda a carreira trabalharam dela juntos. foi... E ela ainda está viva, apesar de não, pronto, ter Alzheimer. Exato, portanto, exato. Ela- acho que foi uma fase muito avançada. Mas havia aqui qualquer coisa que eu queria perguntar que, entretanto, acho que já me esqueci. Portanto, não sei se, entretanto, Ok, tem só algo- foi com as minhas- Querem cantar um bocado? Foi com as minhas divagações, desculpa. Não, foi agora de repente. Então, não queres falar do Richard Burton e da Elizabeth Taylor, por sim, exemplo? queria ir lá, mas entretanto... Mas A Elizabeth Taylor, já não podes. Porquê? Não, desculpa. queria- Depois, entretanto, lembro-me. Vamos já passar a esse tema que, de facto, acho que é o mais importante destes todos, porque é o casal mais mediático e acho que mais utilizou a sua relação, que muitas vezes parou e voltou e parou e voltou, Até que destruiu um estúdio quase. até que destruiu quase um estúdio Com o Cleópatra? com o Cleópatra, mas que depois disso ainda fizeram Quem Tem Medo de Virginia Woolf e pronto, foi uma relação muito E só muito vem tempestuosa. depois? Só, acho que é E é no 69. primeiro ou no segundo casamento? Não, porque já é no virar dos anos 60 para os 70, com o Mike Nichols a fazer um filme que tinha um linguajar muito mais à frente do que antes Não, e poderia... é um filme em que eles tratam de uma forma completamente vil. Sim, se calhar aproveitaram para expurgar muita coisa. Pá, sim, aliás, quando tu falavas desta coisa do separar da vida real e daquilo que estamos a ver no filme, este é um filme que nos faz questionar muito do que é que se passaria ali, não é? Exato. Porque das duas uma, ou tens a relação mais saudável do mundo e estás ali simplesmente não faz-te conta, ou então este é um filme em que muito facilmente podes resvalar para acabares por estar a projetar coisas da vida real para aquele Exatamente. papel, porque é um filme em que, e já agora estamos a falar do Quem Tem Medo de Virginia Woolf, o primeiro filme de Mike Nichols. Um filmão já agora. Aquilo será baseado numa peça de teatro? É, Sim, uma sim. peça, eu pois. via, eu vou-te dizer, vi há uns anos no Dona Maria com o Virgílio Castelo e a Maria João Liz a fazerem os dois papéis e muito bom. Se fosse Virgílio Castelo e Alexandre Alencastre, Isso uma sim. oportunidade desperdiçada. Exatamente. Embora já... Se bem que Alexandre Lencastre fez de Blanche Dubois numa versão do Elétrico chamada Desejos que eu gostava de ter visto. Mas basicamente é um casal, eu nem sei como descrever. Mas eles usaram mesmo muito a tempestuosidade da relação para os filmes que estavam a fazer. não é? Pois, e aquilo é assustador, que tu até tens... acho que é um filme que te deixa mesmo tenso a ver como é que as pessoas se tratam, não é? E as situações em que se colocam e como se provocam umas às outras. E depois nós também percebemos que aquilo vem de uma mágoa, de uma perda de um filho e tudo mais, mas ainda assim... Será que vem da perda de um filho? Bom, Eu fui do que eu preparado- me recordo, eu estou a falar de cabeça. Pois. Estou a falar de Eu cabeça. fui preparado para discutir Elizabeth Taylor no primeiro Flintstones. Mas e aí era casada com quem? Com um Dino? Com o álcool. Estou a brincar. Não. Elizabeth Taylor, que, não sei se vocês sabem, é a voz da primeira palavra que a Maggie diz. Daddy. É a voz da Elizabeth Taylor, dos Simpsons. é? Exatamente. Ok. E entanto, já me lembrei do que é que ia dizer e também tem a ver com tudo isto que estamos a falar. Tem a ver com o filme que nós vamos falar, mas não é sobre o filme. O Alain Delon, há uns anos, disse numa entrevista que não conseguia ver este filme. Porque não O DVD conseguia. estava arriscado. Não, porque a Romy Schneider não teve um final muito feliz, ela perdeu um filho e depois descambou emocionalmente de uma forma muito, muito deprimente, no pior sentido do Aliás, termo. suspeita-se que terá sido suicídio a morte dela, não é? Sim. E o Alain Delon, pelo que li também, ele em certa altura da vida também terá ficado muito triste pelo desenrolar dos acontecimentos e não sei se alguma vez terá recuperado da perda da Romy Schneider, porque eles já não estavam juntos há muito tempo, mas deve ter sido um amor que ficou. Agora, Tiago, pergunto-te, imagina que tu tinhas uma namorada, eram ambos atores e entravam num filme
e não digo uma coisa tão extrema como um suicídio da tua ex-parceira, mas acabavam e se calhar era difícil voltar para este filme, não é? Porque eu sinto que para um ator deve ser mesmo muito difícil distinguir as coisas. Eu acho que sim. Acho que tens um lado positivo, o lado do Kurt Russell e da Goldie Hawn que ainda se juntam, ainda vêm tipo overboard, tipo, agarradinhos um ao outro. Agora quando passas por essa experiência e alguém, não sei em que contexto é que foi revelado se ele ainda conseguia ver o filme ou não. Não sei se Não, foi ele que disse que havia certos filmes que ele já não conseguiria ver. Tu sabes que há muitos atores que dizem que quando veem os seus próprios filmes, aquilo que se lembram era: epá, eu lembro-me, isto foi uma terça-feira e o almoço tinha-me caído mal e eu estava-me assim. Portanto, aquilo para eles é trabalho, quase um snapshot. Sim. É um snapshot da vida deles, não é? Mas é uma coisa muito duas dimensões, que é tipo, eles estão-se a lembrar da câmara que estava apontada a eles. Não, e é por isso que muitas vezes há filmes que toda a gente odeia, que os atores dizem que foi uma experiência ótima porque olham para o filme e não estão a ver o filme, estão a lembrar-se: naquele dia fomos almoçar não sei onde, ou isto correu bem porque aconteceu isto. E de facto deve ser muito difícil ver um filme só com olhos. Sim. Por acaso, só um parênteses que não tem nada a ver com isto, mas ainda há pouco tempo acho que este programa devia se chamar só um é parênteses. é só um parênteses. É só um parênteses. E depois entre parênteses que não tem nada a ver com isto. Estava a ouvir o podcast You Must Remember This, que tem feito umas séries geniais sobre o sexo no cinema americano dos anos 80 e agora dos anos 90. E acho que na biografia da Demi Moore, o filme que ela mais tempo dedica, acho que dedica um capítulo inteiro, é um filme que ninguém deu nada por ele, que era o Proposta Indecente. Mas que aquilo, do ponto de vista... Mas foi um sucesso ou não? Na altura? Acho que foi um sucesso, mas não é um filme propriamente lembrado ou considerado um clássico ou até apreciado. Mas ela, do ponto de vista dos papéis que ela queria, da forma como se queria projetar enquanto mulher em Hollywood e tudo mais, foi um filme muito relevante para ela. Enquanto que hoje, se pensares na carreira da Demi Moore, se calhar ficava como uma nota de rodapé para muitos de nós. Pronto, fecho de parênteses. É só essa curiosidade para ilustrar aquilo que estávamos aqui a dizer. Não, eu estou-me a lembrar do filme e das cenas mais... Na verdade, só me estou a lembrar das cenas mais... Estás a falar da piscina? Do Proposta Indecente. Da Proposta Indecente. Não há muito Woody Harrelson à mistura. A mostrar o seu Woody. Isto valeu a pena. E o Buzz, não? Ele só saca do Woody. Não. Olha, o Buzz é no striptease depois. Eu acho que já falei disto neste programa, mas já há bocado estávamos a falar da dobragem do Shrek e para mim o melhor exemplo de dobragem nacional de uma coisa que tu não consegues no original é no Toy Story 2, quando o velhote garimpeiro está a mostrar ser o vilão da história, vira-se para o Woody e diz: sim, volta para o teu Buzz Leitinho. Buzz Leitinho. São aquelas liberdades que têm que ser tomadas e que às vezes caem bem. A Cláudia Cadima não era... Ela não fazia parte de um Power Couple também português? A Cláudia Cadima, não sei. Não, agora... Por acaso Power Couples portugueses não estou a José Raposo e Maria João Abreu? Sim, verdade, sim. Bem, o Marco António de Alcarral e a Yolanda entraram num filme juntos, mas não foi a fazerem... Tiago R. Santos e a Patrícia Tavares, sim. Mas dada... Patrícia Tavares. Teresa Tavares. Mas olha lá, isto dado... Era nada do... Dado o paralelismo entre Hollywood e a nossa indústria, não devia ser os power couplezinhos? Não é? Se calhar. Aos powerzinhos dos couples. Os powerzinhos couples. Olha, grande série, Power Couple Rangers. Power couple Rangers. Depois há um casal que nós ainda não falámos aqui que me interessa particularmente porque não só são pessoas da mesma geração, mas de contextos muito diferentes. A Catherine Deneuve e o Marcello Mastroianni. Eles estiveram juntos durante muito tempo, aliás. Quem não? A Catherine disse que Quem o Marcello foi o grande amor da vida dele. Acho que e chegaram a fazer filmes juntos, mas aqui ainda há esta outra coisa, que são duas pessoas que vêm de países diferentes e depois de repente estão a fazer filmes juntos e de repente têm de criar uma mesma... Não é uma mesma sensibilidade, mas é claro que quando estás a rodar um filme numa determinada língua não podes fazer as coisas como se faz no teu contexto, não é? E também é um outro casal extraordinário. Acho que na verdade não tinha mais nada a dizer a não ser isto. Bem, eu queria trazer aqui, queria propor aqui um nome polémico, mas
pronto, acho que podemos falar à Roman mesma. Polanski e Não, Woody Allen. Woody Allen, e que é mais um power trio do que um power couple, não é? Que é Diane Keaton, Woody Principalmente nos Allen tribunais, e sim. a Farrow. Exatamente. Não é? exato. Pensava que a Diane Keaton ia ser substituída por outra. E a Muriel Hemingway às tantas ou não? Bom, Sim, verdade. não sei, mas a questão é, se calhar, se tu pensares quais foram as relações, fora o casamento que dura até hoje, não é? Quais foram aquelas relações, se calhar, mais duradouras e que produziram mais em termos de filmes, não é? Aí estamos a falar nitidamente daquele período da Diane Keaton, ali mais Sim. anos 70, e depois ali na viragem para os 80, Mia Farrow, não é? Sim, e a diferença é que o primeiro acabou bem e o segundo acabou mal. E, certo, mas ali havia uma tendência, ou pelo menos durante um certo tempo, de pensar que o Woody Allen nunca conseguiria fazer filmes a não ser que fosse com a mulher que ele amava naquele momento, ou com quem estava. Mas eles depois continuaram ainda, fizeram alguns filmes juntos depois Certo, disso. certo. Não é? Nos Sim, eu anos acho- 80 e 90. Estás a falar a Mia Farrow? A Diane Keaton, A Diane Keaton só voltou depois para o misterioso assassino em Exato, Manhattan, certo. o Maridos e Mulheres não é com... Não. Não, isso é Mia Farrow. Ok. Ou seja, esse foi um regresso, foi uma espécie de olha nós a brincar como Mas antigamente. eu acho isto muito nobre, que é tipo, o que é que tu não farias por amor? Tipo, o que é que Não. Estás a meter a tua carreira. O que é que tu Atenção. não farias por amor? Essa frase pode levar por tantos caminhos. Mas Alguns deles um bocadinho... Mas não vou comentar, porque sabe tão... Nada. Conta. Não, primeiro o António falou em brincar. E depois tu, o amor, o que é que tu não farias por amor? E eu só estou a pensar, pronto, a história do comboio e da Dylan Ferry. Enfim, nada. Continua. esquece, era por aqui que eu não queria ir. Não, mas a questão é, a resposta dele pressupõe que eu estava a fazer juízo de valor por ele só fazer filmes eu estava a fazer- digamos, com a sua parceira. Não, eu estava a fazer uma Mas- observação geral sobre todos estes casais e quando estás enamorado com alguém e que metes a tua carreira. Metes essa pessoa à frente da tua carreira e todas as decisões que tu fazes incluem esta pessoa e tu não avanças sem esta pessoa. Como é o caso de. Olha, o caso muito conhecido do Steve McQueen, no Sorcerer, em que também foi outro caso Bronson, Jill Ireland. Mas espera, em tens que o Friedkin- explicar que as pessoas não sabem. O filme O Sorcerer, do William Friedkin, no Comboio do Medo, era para ter um elenco completamente diferente daquele que acabou por ter. Era para ser protagonizado por Steve McQueen e ficou o Roy Scheider. Era para ter o Marcello Mastroianni, mas ele também na altura disse a Catherine, tenho de levar a Catherine e não sei o quê, e acho que no lugar dele ficou, não foi o Bruno Kremer, mas foi o outro ator. Pronto, houve assim, e o Steve McQueen não participou no filme porque disse, eu tenho de levar a Ally McGraw, e dei um papel à Ally McGraw, e o William Friedkin disse, olha, vai para Paris. Não disse bem isto. Não, mas deve ter dito isso ao pior, porque Sim. conhecendo o Friedkin, não é? Mas sabes que, pegando nesse caso, ele diz que não, e o Tarantino também diz que o filme ganhava mais com o Steve McQueen. Eu duvido disso. Porque eu não consigo imaginar o Steve McQueen naquele papel. É difícil. Se o Steve McQueen estivesse naquele papel, não conseguirias imaginar o Roy Não, Scheider. aquele final não vejo o Steve McQueen a conseguir Eu sei fazer que os aquele olhos final. de cão sem alma do Roy Scheider funcionam são bons perfeitamente para para esse o final. papel, mas é tipo... Principalmente depois do Isto Botox. ocorreu-te agora, já o tinhas ouvido Não. caracterizar dessa Não forma. faço a mínima ideia do que é que estou a dizer. Mas olha, deixa-me só voltar um bocadinho atrás, porque a questão que tu estavas a colocar do que é que não farias por amor, nem toda a gente quer misturar vida pessoal e profissional. E eu acho que no caso do Woody Allen tem um peso diferente, porque o Woody Allen toda a vida foi apontado de fazer filmes biográficos e ele sempre a ter que negar Exatamente. que não eram sobre ele, mas é inequívoco que é impossível ver um filme do Woody Allen sem o ver a ele, até porque é ele que interpreta a maior parte deles, Sim, outros sim. não, mas é quase inevitável tu olhares e ver, espera, ele está a expurgar ou está a se inspirar na sua própria vida, não é? E neste caso há mesmo, voltando à pergunta inicial, há mesmo aqui uma linha muito difícil de traçar entre o que é que será verdade e o que é que será ficção Ele nestes filmes. Não é? numa entrevista perguntaram-lhe da questão dos filmes ele serem biográficos ou não, ele disse, filmes biográficos, não percebi bem, troca-me isso por miúdos. Já fizeste esta piada antes? Já. Isto eu hoje não sei. Mas é como o novo Indiana Jones. Há coisas que voltam e as pessoas gostam, que é relembrar a nostalgia. Portanto, o velho Rui está de volta. Querem um casal muito bonito que se entrelaça com outro casal. Desculpa, essa frase é genial. Diz, conta.
Garson Kanin, que foi o realizador e mais conhecido por ser o autor da peça de Born Yesterday. Sim. Ele era casado, foi casado com a Ruth Gordon durante muito tempo, e eles eram escritores. Sim. Certo? E quais é que são as suas obras mais conhecidas enquanto marido e mulher? Filmes, como Adam's Rib, Pat and Mike, com Katharine Hepburn E o Spencer Tracy também, outro casal emblemático. E se quiserem saber mais, o Garson Kanin tem um livro chamado Hollywood Teams, que eu não tenho certeza, eu tenho lá o livro e ainda não folhei, não sei se é exclusivo a casais ou se abrange, se abre Hollywood a todo o tipo de equipas, mas chama-se Hollywood Teams e é só sobre, lá está, equipas. Equipas de uma. Malta que se entrelaça. E... Malta que se entrelaça, não é? Sendo casado ou não. Sim. O caso do Spencer Tracy e da Katharine Hepburn e do Spencer Tracy, para dizer de ordem alfabética, é muito interessante porque eles eram um casal que nunca foi assumido legalmente como tal, não é? Porque o Spencer Tracy estava casado, tinha outra vida, e a Katharine Hepburn, não sei se estava casada, mas era aquela coisa que toda a gente sabia. Eu consigo ligar isto a um outro casal, mas já lá vamos. Não, mas é só isso que é muito interessante. É o 7 graus de separação dos casais. E além disso, já que estás a falar de escritores, houve aquele casamento muito curto entre o Arthur Miller e a Marilyn Monroe, que deu origem ao The Misfits, o último filme, se não estou em erro, pelo menos completo, da Marilyn, escrito pelo Arthur Miller, mas continua aqui. O último filme da Katharine Hepburn foi A Casa do Lago? Não. Foi O Amor Entre Ruínas? Não. Diz-me o título. Não. Love Among Estamos a the fazer um Ruins? jogo. Não sei. Não. Love Affair. 94. Warren Beatty. Warren Beatty e Annette Bening. Ok. está. Pronto. Outro casal. Outro casal, já agora, o Annette Beatty. O Warren Beatty, que era um mulherengo, não é? E que conheceu a Annette Bening no Bugsy e de repente, stop the press, vamos casar. Mas será que ele deixou de ser um mulherengo? Pois, não sei. Eu acho que sim. Não sei. Ele supostamente andou se calhar, com se 5 calhar se mulheres, conhecesse a não é? Annette Bening em 90, também deixavas de ser mulherengo. Bastava veres o The Grifters Pois e é. parecemos Mas três gajos tipo. Não Parecemos estamos três a gajos. ser. Mas espera, Pois. espera, também não vamos negar que gostamos de apreciar também Não, a figura não. feminina, não é? Não. E aí, aliás, a Annette Bening no The Grifter nem deixa nada para a imaginação, não é? Enquanto que no Bugs ainda deixava alguma coisa. E a Romy Schneider, iam ou não? Grandes questões. É porque já ouvi várias pessoas a dizer ela tem uma testa muito grande. Isto é o nosso segue para o É filme. claro, é mais ou menos. Olha, eu posso dizer uma coisa. Está a chegar a um nível. Não vou responder à tua pergunta, Até mas... porque és um homem. Sério. Olha, Mas... bom filme. Bom filme por acaso. Sim. Então, como é que é? Sim. Eu estava a ver o filme... Olha, sabes o que é que nós devíamos fazer? Eu não vou conseguir... Era começar um episódio e falar sobre uma coisa e depois nada eu digo, olha, A Serious Man, bom filme. E depois a segunda parte do episódio era sobre A Serious Man, sem nenhum de nós ter visto o filme. Já está aqui revelado. Mas diz António. Diz. Esse é o filme com o Colin Firth, não é? Não. Não, é A com a... Serious Man é o quê? Não. Espera, até qual é aquele dos Coen? É o Serious Man. É o Serious Man. Com Não. o outro gajo. Com o Michael Stuhlbarg? Sim, isso. Então estou a confundir os É dois. sobre os judeus. Sim. Do Esse Colin é um bom Firth? filme, eu já vi esse filme por Ok, acaso. todo o Colin Firth, como é que ninguém sabe? Esse é o Homem Singular. Um homem singular. A Single Man. Assim- A sequela é o homem no plural. E esse- Homem singular. e esse- Não. António. Estava a endereçar a tua pergunta de certa forma e estava a reparar na beleza dos dois atores, do Alan Delon e da Romy Schneider. Quando estavas a masturbar. Pá, é inegável, não há como fugir a isso. E estava sempre a dizer, Romy, sai daí. Não, e a verdade é que a Romy Schneider tem uma beleza que parece que foi feita para os anos 60. Este filme é do final dos anos 60. Sim. E não sei, nós quando vemos fotografias de malta naquela altura parece que são quase pessoas diferentes de nós, não é? E eu acho que o Alan Delon tem uma certa qualidade intemporal. Sim. Ele parece completamente contemporâneo e podia estar a entrar num filme que foi feito ontem, enquanto que a Romy Schneider, e depois tragicamente percebe-se que ela não viveu muitos mais anos depois deste Ainda filme, foi né? mais uma década, que Mais foi uma no final década. dos anos 70. Sim. Mas ela parece ter uma beleza intrinsecamente ligada aos anos 60, pelo menos naquilo que é a minha apreciação, não sei. Bem, eu ia. Mas isso... Isto era tudo. Esta pergunta.
Foi tudo para tu dizeres que Estavas aí mortinho para conversar. mais ninguém revelou. No entanto, Mortinho por sair de casa para ir Sim. para cima olha, da Romy isso é um bom... Para... Martim por sair de casa, isso é um bom plug. Não? Sim, é o nome da rubrica que eu faço na Exato, Antena 1, pronto. segunda a É sexta. isso que era isso. Aproveita, Sim, aproveita. exato. Estás duas pessoas que vêm. São 10. E não sei se antes de chegarmos ao filme querem falar de algum casal. Eu só quero. Não Diga. podemos. Pode ser sobre os meus pais? Não. Isto é para outro episódio. Não podemos acabar esta conversa sem falar sobre o Power Couple pela negativa, que é o. Pamela Anderson e Tommy Lee. Não, Ah. não. É o Bennifer, não é? Jennifer é- Lopez e Ben Affleck. Sim, que fizeram em 2 anos seguidos o Gilly e o Jersey Girl do Kevin. Nenhum dos dois é tão mau como a fama. Mas houve, aquele casal Bem está tão atrelado. mal. Bem, eu já vi o Jersey Girl e acho que é tão mau como a fama Ah, que não é, tem. não. Epá, desculpa lá. não é. Quando É uma, insuportável. quando Não uma, é nada uma disso, senhora não. como a Jennifer Lopez tem de pôr uma cláusula para o senhor fazer sexo com ela. Pá, não dá. Não dá, não percebo. Mas O pronto, que é preciso pôr O uma Gilly, cláusula? eu acho Eu não vi o eu Gilly. acho que já disse isto. eu algures. confesso que não vi o Eu acho que já Gilly. disse isto alguns. Viram como eles tentaram desviar aquilo que eu estava a dizer? Foi bom. O Gilly vale por uma cena em que o Christopher Walken Que é os créditos finais. não, vai ter Ah. com o Ben Affleck e fala sobre tarte de maçã. mas isso podes ver no YouTube, não é? Isso é Podes, como... já percebi que o Christopher Walken é muito bom em cenas que têm a ver com... Não é? É a cena da tarte de maçã no Gilly, é a cena do relógio no Pulp Fiction e é a cena dos judeus serem descendentes de negros no True Romance. Quer dizer, são essas cenas que de facto fazem o melhor de... Bem, 2 delas escritas pelo Tarantino, não é? Duas delas escritas pelo Tarantino. Se calhar o Tarantino fez um rewrite no Gilly. Não, fez um rewrite no It's Pat the Movie. Ok. Portanto, Isso é verdade? é verdade, é verdade. Ele era amigo da Julia Sweeney. Uau. Mas a Jennifer Lopez e o Ben Affleck ainda estão juntos, não é? Não, quer dizer, Não, volto. já estão outra vez. Estão Acho que outra é a vez, forma é correta Também de tens dizer. outro, tens Jennifer Lopez e Mark Anthony no El Cantante. Ok. Ou então tens o Jennifer Garner e Ben Ben Affleck exatamente, no- no Daredevil. Daredevil. Portanto, eles não podem nunca fazer filmes com os parceiros, basicamente. É o que Tens está- Ben Affleck e Matt Damon também. Pois é. Mas Esse aí, funciona, aí esse de funciona. vez em quando sai uma coisa. Principalmente quando o Matt Damon tinha aquele cabelo que parecia uma beterraba, que vinha, enfim, é uma cenoura. Sétima América. É Team America. Yeah. É mais assim. É meio- É mais assim. É. E se estamos a falar de casais recentes, O- é claro que temos de falar de desculpa. Brangelina, não é? Desculpa. Essa do. Era aquele cabelo no Bom Rebelde, que parecia que vinha... Ah, no Bom Rebelde. Eu parecia o pensei Cebolinha. é que os cabelos no último duelo também não são famosos. Epá, não vi o último duelo. não viste? Não vi. Olha, faz mal. Eu Mas só o vi Matt- os primeiros. Mas por acaso o Matt Damon Só vi o primeiro duelo. é um tipo que ao longo dos anos eu tenho ganhado cada vez mais consideração por ele. Gosto muito. Acho que ele podia estar a fazer filmes melhores do que está a fazer, mas nota-se que ele tem Que é um que- grande que é que ele tem conhecimento. Não, tipo, não tem feito. O Air não é um mau filme, eu gostei e gosto dele. no Ele entra filme. em tudo atualmente. Vai Sim. entrar no Oppenheimer também. Enfim. E acho que ele é um tipo que conhece muito bem a indústria e é muito interessante ouvi-lo falar sobre a indústria. Mas Brangelina, não é? Brad Pitt e Brangelina. Angelina Eu Jolie, não tenho- que antes foi Brad Pitt e Jennifer Aniston, mas acho que eles não foram. Angelina Jolie BB. Ele ficou tão entusiasmado de falar da Jolie. Agora temos o BB ir a um talk show de Jill Anderson. Cara, se viram? Angelina Jolie. Bill Rothorton. E o Bill Rothorton. Mas eles fizeram juntos o Teen Man, não é? Não é Teen Man? Não, isso é o do... Pushing Teen. Pushing Teen. Isso é o do Pushing Robin Teen. Williams, o Teen Man. Sim. Não, estava a tentar... Não, o Teen Não, Man, Teen Man é é o do Barry filme de Richard Levinson. Dreyfuss, Não, estavas a pensar no Homem Bicentenário. que é da Bicentennial Man, mas Yeah. o Teen Man é com o Richard Dreyfuss. Mas e com o um homem de Danny lata. DeVito. Mas, yeah. Daí a confusão. Esse filme é giro, esse filme é O giro. Teen Man? É giro, Ok. é giro. O Homem Bicentenário também é giro. Não, pá, vi quando Obra-prima era de Chris Columbus. Pá, não sei, já não vejo o filme há muito tempo. Mas, Querem falar de outro Power Couple português? mas espera, só dizer que o Brad Pitt e a Angelina Jolie, acho que na nossa geração foram assim o grande casal. Sim, não é? quando tens um Sim, nickname para o teu casal, é por... Mas atenção, mas com mais impacto fora do grande ecrã do que dentro, não é? Não, Porque- o Mr. Eu lembro. Não, o Mr. e Mrs. Smith foi onde se conheceram, não é? Sim, mas era um filme, eu lembro-me quando. Eu nunca vi esse filme, por Eu acaso. no 6º ou no 7º ano tivemos de fazer um trabalho que era fazer uma sondagem. Eu não sei porquê. E eu decidi perguntar aos meus colegas qual era o filme preferido deles. E metade da turma disse Mr. and Mrs. Smith. Isto em 2007. Portanto, Pá,
vê-se os gostos das pessoas. Eu lembro-me e pronto. de... E essa malta vai tomar conta do mundo. Eu lembro-me Mas deixa lá que eu disse que o meu filme preferido era Os Deuses Devem Estar Loucos. Portanto, Dois. não, sério? Nem era o primeiro, foi a sequela. Aí está algo que eu nunca consegui ver também. Eu acho que nem tinha visto o filme todo, acho que só tinha visto uma sequela que era com um chinês. Vê? Não é o Acertei. 2, é o 3. Eu acho que há um 3 ainda. Ok. Mas ias a dizer. Não, eu lembro-me de ver Mr. and Mrs. Smith no cinema e de achar um filme um filme com a ação do princípio ao fim e de estar empolgado na minha cadeira. De estar colado. A tremer, não é? A tremer. Sim, tal como eu e o Alan Delon. É? E ainda, outro casal. Eu ia falar de um power couple português. Fala lá. José Freixo e Donald Trump. Já tem sempre a mão ali. Portanto, a coisa deve São ser... inseparáveis. São inseparáveis, já. Boa, Ricardo. Boa, Ricardo. Boa. Ricardo Carriço, que agora entra também no Jack Ryan. É? Vi que sim. Estamos a dar tudo. Outro casal emblemático que ainda não falámos, que eu queria mencionar é Javier Bardem e Penélope Cruz. Porque dois grandes atores. Ramon. Ramon. Aí conheceram. Mas Depois, só se reencontraram depois no Vicky sim, Cristina, depois foram não é? mesmo provar o Ramon. Um bocadito. Um bocadilho. Um bocadilho. Um bocadinho. Tio, conho. Vocês já viram o Ramon? Não. Eu vi há muitos anos e saltaram-me pelos do peito a ver esse filme. E depois Mas já fizeram cresceram um outra Almodóvar Hã? para perceber exatamente para que direção é que estavam a apontar os teus pelos, não é? Sim, depois Foste ver a lei do desejo a seguir. tive que ir fazer o teste. Tiveste que calibrar o... Só com espanholada é que dá para... O teu pai não ouve este podcast. Pá, paciência. Olha, se ouvir, depois se quiser fazer questões... E com filmes espanhóis também. Padrecito! Doraemon. Sim, Outro casal, Já outro disse. power couple também, Doraemon e Novita. Satete. Me encanta. Isto é tudo com bolsas. Né? Porque o Donaldinho também teve e o Doraemon também teve. Não sei se É tem... melhor passarmos ao filme. É Ei, melhor, não é melhor. tens alguma coisa a Não, acrescentar não, sobre não. acabar? Tu tens? Não? Então vamos já. Ia só mencionar mais um casal, mas já é só. Já é só listar. É só não listar. Mas é diz só lá, listar. já agora. George C. Scott e Trish Van Devere. Não conheço. Ok. Ok. Então vamos passar. Que filmes é que fizeram juntos? The Last Run. É aquela gaja quando ele está no carro ele diz Have you ever been to the Algarve? Eu acho que sim, eu acho. Ok. Isto é o quê? É um filme de corridas? Não, Não. ele é que anda de carro por Albufeira. E diz Ok. Have you ever been to the Algarve? Ok. Pera, eu não sei. Será que ela entra no Day of the Dolphin também? Ela é capaz de entrar no Day fazer. of the Dolphin. Isto era só uma desculpa para... Sim. Vamos então passar a um filme também aquático, em certa medida. Boa, olha, vê-se mesmo. tem Grande experiência. segue. Tenho uma experiência disto. Enfim. A Piscina de 1969, um número que já por si diz alguma coisa. Um filme que foi um grande sucesso na altura, se não estou em erro, foi o quarto filme mais visto em França nesse ano, porque juntava dois grandes atores, Romy Schneider e Alain Delon, que durante cerca de 5, 6 anos estiveram juntos e foram um casal muito mediático. Já Roy Scheider e Alan Delon não foram tão populares. Eu pensei que tu ias dizer dois grandes atores e a Jane Birkin. E a Jane Birkin. A Birkin. Sabes que Porque ela é inglesa, não é? é Ela inglesa, mas sim. eu estou tão habituado a dizer Jane Birkin Sim. também. Numa história em que temos um casal que está a passar férias numa casa paradisíaca com uma piscina e eles têm lá um momento de roça-roça no início e tal, e depois vem um senhor e a filha, que o senhor é amigo, mas parece que se calhar andou a comer a Romy Schneider, enfim. Parece que andou a comer a filha. Sim, também. Também há sugestão também. disso. Também. É um filme que foi muito emblemático no seu tempo, que foi restaurado há pouco tempo pela Criterion e que voltou aos cinemas em Nova Iorque e foi um grande sucesso. Ok. Ninguém estava à espera, o filme era só para estar 2 semanas em cartaz, esteve 10 semanas em Nova Iorque. Acho que é um filme que, não sei porque, diz muito aos americanos, mas é uma curiosidade do seu tempo e antes de irmos ao filme vamos ficar aqui. Já os responsáveis por limpeza de piscinas não adoram o filme. Não adoro, não. Porque um homicídio foi cometido não é bem um homicídio. Spoilers! Enfim. Pronto, olha, é isto. Vejam o chefe do filme e já falamos. Elle est belle, hein, ma fille? Pas mal.
fait drôle de te voir en père. Ça te change. Une erreur de jeunesse. Tu le regrettes? Ah non, alors. C'est qui sa mère? C'est une anglaise, tu la connais pas. Elle te ressemble pas, elle te vieillit. N'exagère pas. Elle fait beaucoup plus âgée que son âge. Bom, A Piscina, um filme emblemático do final dos anos 60. O primeiro de 9 filmes que Alain Delon fez com o realizador Jacques Deray. E o filme que marcou, lá está, o reencontro de Romy Schneider com Alain Delon, anos depois de terem acabado a sua relação. Enfim, pronto, um filme que teve toda uma atenção mediática à volta dele. Antes de partirmos para spoilers, muito rapidamente... Já partimos? Já partimos, quer dizer, pronto, então olha, vamos já, olha, já acabou, pronto. Também já devem estar a ver isto, se tiverem visto o filme também, provavelmente ou não, mas também ninguém vos obriga a ver isto. Bom, já estou demasiado a dar desculpas. Alguém nos obriga a fazer isto? Não, é que eu saiba. Então se o que eu se calhar digo já o que achei do filme. Mas espera aí. Tu explicaste a premissa antes do clipe. Sim. É verdade. Eu acho que é um bocado aquilo. Explicaste, sim. É um filme que não se passa Não, grande coisa. Como foi só há um minuto, já me esqueci. Não, é porque eu mencionei a questão do Jacques Deray porque não foi ao acaso. É porque os outros filmes que ele fez com Alain Delon eram filmes policiais ou com uma vertente mais histórica. Há um muito interessante que até há bem pouco tempo estava na Netflix, que é o Flick Story, que é o Alain Delon com o Jean-Louis Trintignant. O Alain Delon é um polícia que está à procura de alguém durante a Segunda Guerra Mundial, um criminoso, e é um filme muito interessante. E parece-me que tudo o que eles fizeram depois não tem nada a ver com o La Piscine, que é um filme assim um bocadinho mais contemplativo, se calhar que quer ser um filme denso. Para mim não foi. Eu senti que o filme estava a disfarçar a falta de assunto e a falta de complexidade com algum pretenciosismo nos planos, na forma como os atores falavam, a dar um bocado aquela ideia de cinema intelectual. Mas gostava de saber a vossa opinião sobre o filme. Não sei quem é que quer começar. Eu posso, porque depois, quando esgotar o que tiver para dizer, chuto para o Tiago. Eu acho que já o disse aqui e continuo sempre a dizer, porque é sempre verdade. Fazer este programa convosco é ótimo porque... elogios não, por amor de Deus. Pronto, mas tem que ser, porque isto torna-me humilde, porque quando eu penso que sei muito sobre cinema, não sei o quê, vocês vêm com sugestões. Eu nunca tinha ouvido falar no La Piscine, nunca tinha ouvido falar no Jacques Deray, e muitos não é um realizador seja muito... como for, não conhecia. Há a versão para crianças, que é o La Plasticine. E não sou propriamente muito versado em cinema francês, não conheço muitos filmes do Alain Delon, e é engraçado agora estar a ouvir a tua reação, porque nós já temos tido aqui algumas divergências de opinião em relação a outros filmes. Estou-me a lembrar em particular do Cassavetes, por exemplo. Exatamente. E eu derivei genuinamente prazer de ver o La Piscine. Ok? E para já não encontro esse pretenciosismo que tu lhe apontas. E achei um filme que começava por capturar muito bem aquele espírito do verão. Sim. Corpos bronzeados, piscinas... Sim, mas há filmes de Hollywood que são muito distantes da nossa realidade. E este filme, naquilo que é o setup básico, tu até te consegues identificar com algumas férias que já possas ter passado num sítio parecido. Mas deixa-me só dizer, porque isso eu não expliquei, de facto. Escrevi isso no Letterboxd, mas não expliquei aqui. Eu gosto do início do filme por causa disso. Por dar aquela sensação daquela morrinha, de não quereres fazer nada, de estares ali, o tempo está a passar muito devagar e ainda bem, porque estás relaxado. Aquele tédio confortável. Exatamente. Eu gosto disso, mas acho que às tantas, mais a partir do momento em que chega o pai e a filha, eu sinto que o filme resvala para uma coisa em que já não é aquela lentidão veranesca, é a lentidão da tensão do que se está a passar ali, que não deixa de ser interessante, mas que aos poucos se torna-se redundante e que só acaba por ter o seu golpe final no final, não é? Com todo o desfecho das coisas, mas sinto que até aí tudo aquilo não percebe. Eu por acaso discordo. É verdade que às vezes nós usamos a expressão, não sei se vocês usam, mas usamos a expressão do
relações à francesa, não é? Ou à filme francês. E acho que é precisamente por causa de filmes como este. Porque, efetivamente, o que a gente vai vendo ali é que há peculiaridades para o romance do Alain Delon com a Romy Schneider, que há ali uma sugestão de um certo masoquismo, não é? Sim. Não é uma sugestão, tens mesmo uma cena em que Sim, mas não é exagerado. O que eu quero dizer é que não é propriamente subtil, mas também não é exagerado. 50 Shades of Grey. Sim. Pronto. Se bem que se acha que seja mais erótico do que o 50 Shades of Grey, aquele momento. Eu gostei bastante. Pronto, e a questão... Shades of Grey? Não, do La Piscine. Acho que é mais erótico. E a questão é essa. Das Que charabatadas ali, não é? para já o que mostra, parece-me que em 69 devia ser ousado. E mesmo Não tanto para o cinema francês, acho. Mas a questão é que mesmo para os dias de hoje, ou acho se que é calhar mais as coisas... o peso das estrelas em si, estarem naquele papel, sabendo que houve uma relação entre elas antes. Isso é um bom título, Peso das Estrelas. Não, escuta, O filme com o penso Fernando que... Mendes e a Roseanne Barr. Eu penso é que, John Goodman como antagonista, que já não é... Sim. ao vê-lo em 2023, as coisas já deram a volta de tal maneira que nós hoje já não vemos novamente coisas. Acho eu como vemos neste filme, mas muito pela sugestão e pelo próprio erotismo das personagens do que propriamente por aquilo que é mostrado, não é? Tu disseste em jeito de brincadeira em off que isto prometia muito mais carne do que mostra, não é? Não, é que foi... Lá está, estávamos a falar há pouco, o Tiago falou de como às vezes os filmes também se prejudicam pela forma como se vendem, e o filme vendeu-se muito à volta do que acontecia entre os dois. Sim. E ainda hoje, quer dizer, a capa do filme na Criterion são eles os dois na piscina ali aos amassos. Pois. Mas... É só fazer um bolo, não é isso? Estão a fazer um bolo de cuco. Mas a questão é um bocado o que o Tiago acho que já sugeriu aí, que é talvez o filme não tenha se calhar uma certa energia que tu gostarias que ele tivesse. Mas é engenhoso. Mas eu acho que o filme funciona muito na sugestão, porque tu estás sempre a tentar adivinhar exatamente qual é a natureza, porque a própria relação entre o casal principal é uma relação em que nós vemos que não há uma intimidade total, que há aquele segredo de então, mas quem é que telefonou? Eu também não pergunto quando telefonam a ti e esse tipo de coisas. Depois tu percebes que há um entusiasmo exagerado dela, ou mais do que devia acontecer, pelo amigo que vem e que traz uma filha que eles não conheciam. Amigo que já era... Sim, que já foi amante, não é? Certo, e que poderá ser naquela altura amante ou não. Tiago, mas que tu não entendes logo, não é? Ficas ali... Aliás, há ali qualquer coisa às estranha. tantas a Romy Schneider diz ele está quase a chegar a casa, que é muito aquela coisa de se não aconteceu nada entre eles, se estivesse a acontecer naquela altura, ela queria que acontecesse. Certo. Fica-se com essa ideia. Pronto, mas lá está, ou seja, começa por ser um amigo pelo qual ela está muito entusiasmada. Depois percebes que houve qualquer coisa no passado. E depois percebes que por ele haveria novamente. Não é? E as atitudes dela parecem muito dar a entender. Há Só que há muitas tensões paralelas ali. Mas eu acho que o problema não é tudo isso que eu acho muito bem. Acho é que às tantas o filme está-te demasiado a dar isso. Ou seja, está demasiado a impor o peso daquilo. Não sei. E se calhar por um filme ser isso é que não gostaste. Não, é não gostar. Eu gostei do início porque lá estava tudo muito mais sugerido e a entrada daquelas dos personagens podia ter feito um foco de tensão mesmo naquele ritmo de morrinha de verão que acho que se perde. Acho que se perde um bocadinho. E que depois às tantas o final está ali a dar pronto, porque quer dizer, porque não arranjaram outra maneira de acabar aquela história senão com um grande final com um final trágico, não é? Porque não haveria... E se calhar havia outra forma. Não sei se é trágico, é de crime. É um final de crime. Não, trágico para uma personagem porque morre, não é? É só isso. Mas só por essa. Está bem. Não, porque depois da o Alain perspectiva Delon, dela é trágico morrer. o Alain Delon ainda fica ali um bocado, quer dizer, nunca saberei se aquilo é dissimulado ou não, a dizer que está muito arrependido e não sei o que é que lhe deu. E supostamente, isto também é um pormenor que eu gostava de vos deixar, há duas versões do filme, porque o filme foi gravado em francês e em inglês. E supostamente e isto eu soube porque o Sean Baker no Letterboxd pôs isto, o realizador, que a versão inglesa tem um plano, mesmo o último plano, que muda completamente o sentido do filme. E eu não sei qual é que é. Não consegui encontrar a versão inglesa. O filme é falado em francês e em inglês, não é? Sim, mas há uma versão que é eles a falar em inglês só. 100%. Sim.
Mas espera, mas filmaram mesmo as cenas Sim, ou dobraram? Não. Fizeram dois filmes de. Tipo a antiga, tipo o Drácula do E que mexicano. naquela altura, eu acho que nós já falámos disso aqui, naquela altura houve algumas produções francesas que tiveram esse... Que ainda o Clã dos faziam. Sicilianos teve uma versão em francês e inglês, em que os planos são iguais, só muda a voz das personagens. Sim, mas filmado novamente, não é? Sim, Filmado em mas inglês. exatamente igual. Ok. Mas eu até vou fazer de advogado do diabo do Rui. No sentido em que eu acho que até percebo a queixa dele. Porque, como também já... Então, spoilers, não é? Como já revelámos, o filme depois envolve um crime e para aquilo que é a linguagem cinematográfica que nós estamos habituados, é aquele momento em que os filmes aceleram normalmente, não é? Em que há uma tensão e há um esconder de provas, e o filme aqui mantém exatamente o mesmo ritmo e a mesma linguagem, mesmo nas cenas em que depois há um detetive a investigar. Sim. Porque eu acho que o filme, ou seja, ele não é um policial puro e duro, não é um estudo de personagem puro e duro, é um filme que tem esses elementos todos, mas que tem o seu ritmo e que tem o seu... Mas eu acho que o problema é que o ritmo que eles propõem ao início não volta exatamente a ser o mesmo depois da chegada das duas personagens. Mas eles chegam tão cedo. Eu sei, mas é por isso que para mim depois aquilo perde-se, porque eu não sinto... eu deixo de sentir muito rapidamente a importância de será que ou não há um affaire, será que o Alain Delon vai comer a Jane Birkin ou a Jane Birkin, porque entretanto já... E não é... O filme não é de canibais, não é? E depois, e a parte do crime, para mim, volta a ser interessante porque lá está, tem aquele... Ou seja, tu tiras aquelas duas personagens e o filme volta a ter aquele ritmo de morrinha de verão sem ser um ritmo pesado de está aqui a acontecer uma coisa muito importante. Mas se calhar sou eu que nos últimos anos, confesso que tenho tido menos paciência para certos filmes franceses com uma certa maneira de... E isto pareceu-me muito a tentar imitar um certo estilo de cinema para o Jacques Deray ser levado a sério pela elite intelectual, percebes? Eu sei esse contexto. Mas provavelmente, eu digo-te que enquanto estamos a falar do filme, eu sinto que de facto preciso de o ver outra vez. E que se calhar teria ajudado se eu tivesse visto no mesmo sítio ou no mesmo tipo de circunstâncias em que se passa. Mas imagina, sei lá, um Chabrol a fazer este filme. O teu problema é com a realização em si do filme ou é com o argumento? Eu acho que é uma mistura das duas coisas. Ou seja, e tu ainda não disseste a tua opinião do filme, na verdade. Eu sinto que é... Já agora, eu também não acabei de dar a minha, porque tu entraste tão em defesa da tua opinião. Então deixa agora isto... sim, Rui. Não, para terminar só, Sim. eu sinto que é um problema de realização mais do que de argumento. É um problema de aquilo que te propõem no início não conseguem sustentar até ao fim, portanto vão metendo outras coisas, vão metendo o casal que chega, vão metendo o crime que acontece. E no caso do casal metem-te uma gravitas naquilo que eu acho que perde. Acho que os diálogos são redundantes, são clichê, não ajudam. Mais valia terem feito um filme sem diálogos. Acho que dizia tanto ou mais. É mais por isso, estão a perceber? Mas acho que o filme tem qualidades. Eu não senti isso, nada. E na realidade, quando o crime acontece, eu gostei muito daquilo que revelou, porque eu acho que o filme é muito feito de máscaras, não é? E agora, se quisermos também ser um bocado presunçosos, é um bocado como a piscina, não é? Em que à superfície aquilo é apetecível, não é? Mas lá por baixo pode significar coisas muito diferentes, não é? Sim. E estas personagens são personagens reprimidas, não é? Porque têm amizades que não são genuínas, e quando finalmente o outro se farta, não é? E que, sentindo-se mais homem do que o Alain Delon, percebe que é com ele que a Romy Schneider escolheu estar, apesar de tudo, porque ela diz que eu nunca senti uma ligação tão forte com uma pessoa. Ela até usa a palavra mesh, não é? Nós misturámos muito bem, nós complementamos-nos, e há ali e é feito de ressentimentos. E então, eu sei que isto agora está muito na moda e se calhar vai haver quem revire os olhos quando eu disser isto, mas este filme é sobre masculinidade tóxica também. Mas de uma forma muito subtil, porque não é sobre homens à batatada e a mostrar os músculos, estás a perceber? Sim, mas a forma como depois tem de ser revelada a tensão tem de ser com... Ok, eu sinto que a discussão entre eles, da parte dos diálogos, deve ser a única parte que eu fiquei, ok. Mas já me estão a dizer coisas que já me tinham dito antes.
Ele está basicamente a confirmar aquilo que a filha tinha dito, que era a opinião que a personagem do pai dela tinha sobre o Delon, não é? Que ele não valia nada, que ele era melhor do que ele, etc. Mas gosto muito da forma como depois ele morre. No sentido, acho que aquilo é uma forma muito fria, não é? Quer dizer, ele está ali a empurrá-lo para a piscina. Eu acho que ele é no mínimo um sociopata e se calhar até um psicopata, não é? Sim, Quer dizer... mas eu sinto que depois fico ali a ver aquilo e gostava que... Não sei, gostava que o filme tivesse dado mais, percebes? E eu estou a dizer isto tudo e de facto sempre que nós vemos um filme depende muito das circunstâncias em que estamos, da cabeça com que estamos, etc. Mas eu não consegui entrar da forma como tu entraste, pronto. E eu acabo aqui a minha opinião. Não, e já agora, e depois deixando o Tiago finalmente falar, mesmo o final, é um final que é ousado, se calhar já usei esta palavra demasiado. Não, ousado no sentido em que Isso já foi ousado. ela para todos os efeitos... Sim, não estava nada à espera que o Alain Delon desapertasse as calças. Exato. E fizesse o pino. Mas ela para todos os efeitos... Ela para todos os efeitos acabou por ceder àquilo que é a atração que tem por ele, sabendo aquilo que ele fez. Portanto, voltamos... Mas aí o segredismo que estava na relação deles continua... Pronto, mas voltamos a uma relação que já era disfuncional desde o início. Sim. Não é? E Aquilo não é o se- reflexo é cíclico, da disfuncionalidade Mas da eu não relação sei, deles. mas eu não sei se ela, na verdade, tomou essa decisão, se foi ele que tomou essa decisão por ela. Porque se não me estou em erro, ela está a fazer uma chamada no telefone, ele vai lá e... Mas voltamos à masculinidade tóxica, Pois. em que no limite ela cedeu. Ela cedeu a uma vontade que até é dele, e porque se calhar há ali efetivamente um desequilíbrio de poder numa relação em que ela é que parece que é ela que toma as decisões, que é livre, que não sei o quê, e na volta se calhar está mais enredada nele do que pensava, ou que nós pensaríamos. Enfim, olha, isto tudo para dizer que eu tirei bastante do filme, eu compreendo as críticas ao ritmo. E eu também fiquei um bocado... chocou-me um bocado aquela... A partir do momento em que há o crime, não haver uma mudança de respiração do filme. Só que eu percebi que a linguagem do filme era essa. O Tiago está-se a rir, eu não sei o que é que eu disse. Não, eu depois expliquei off. Ok. Mas a minha questão não é depois do crime. Eu sinto é que eu gosto do facto do crime acontecer e aquilo ficar tudo igual, não é? Porque tu não consegues ir contra aquela morrinha de verão e mesmo quando eles vão ao funeral, aquilo é tudo muito estranho porque é um funeral no meio do verão, não é? No meio de uma cidade de verão, enfim. É muito mais o que leva até aí, que eu não senti que a presença daquelas duas personagens fosse feita da forma que eu mais gostaria. Pronto. Vamos ouvir o Tiago? É isso, sim. Eu acho que- Era só para... Agora calamos de vez e ouvimos o Tiago. Eu acho que estou no meio de vocês os dois. Porque acho que tu tens uma experiência... Deixar, não é? Claro. Mas tu tens uma experiência muito mais contínua com o filme, António, e tu tens uma experiência muito mais... Descontínua. Exatamente. Eu tenho algo que é o seguinte. 2 pontos. Isto é assim. Isto é assim. Eu acho que o filme funciona muito melhor enquanto está a explorar personagens e na relação tóxica entre elas naqueles 3/4 do que quando acontece o crime e finalmente depois há a tal investigação do polícia e entra todo esse elemento policial. Acho que aí se torna mais rotineiro, muito mais desinteressante do que o que veio antes. Porque eu acho que, eu concordo com o António aqui, acho que o que veio antes é bastante bem conseguido e a atenção que tu tens nos diálogos e aquelas farpas que eles vão enviando um ao outro, acho que isso está no ponto e acho que está lá. Portanto, não sei, eu gostei bastante de todas as tensões que estavam ali, tanto tensões sexuais como aqueles jogos de poder macho de um e do outro, ali a tentar perceber, ok, quem é que daqui é o melhor de nós dois, quem é que não é, só através destes Eu acho que, pequenos mas tu só tens isso no verbais. fim, só tens esse Não, eu acho que verdadeiro vais ter- jogo entre os dois, porque uma cena que teve Ok, que ser pronto, escrita... então eu não achei. Sim, eu não concordo. Eu acho que está lá desde o primeiro minuto. Eu também estava desde o primeiro minuto. Desde que o carro aparece à entrada. Desde que o gajo telefona... E desde que o gajo mete manteiga e doce na torrada. Oh. Não sei se vocês repararam num pormenor. Epá, não sei, pronto, se calhar tenho que ver o filme outra vez. Agora, Olha, mas não fosse. Nós podemos esperar. Mas não fosse, eu já me inspirei para o meu vestuário das minhas férias de verão agora, que é calça azul clarinha até à cintura com um cinto que parece da WWF. Não é? Ah, é?
Depois, camisa branca transparente aberta até ao umbigo. Pois, isso é uma coisa que eu também não percebi. Se era para estar assim, não tinhas a camisa. Não, Tira. mas eu digo-te uma coisa. Mas eu vi. Agora está a abrir isto tudo, Eu vou-me vestir assim. Vai ser um sucesso este verão 2023. Vai ser um V em 3D depois. Não, Eu ouvir-vos falar. desculpa, António. A gente depois fala em off. Eu ouvir-vos falar, pronto, é aquilo que estava a dizer há pouco. A experiência que nós temos com o filme também advém muito do cansaço que sentimos às vezes quando decidimos ver aquele determinado filme. E eu queria mesmo gostar mais do filme. E há ali coisas que eu acho que estão estupendamente bem conseguidas. Mas houve momentos Chamam-se ali... Romy Schneider, é isso? Sim, as duas. As duas coisas boas do filme Eu estava estão na mais nos Romy Alain Delon. Acho, não sei. Houve ali qualquer coisa que para mim não senti tanto. Ok, tudo bem, tu sentes de vez em quando o jogo entre eles, mas acho que a forma em que o filme tem de dizer, ok, isto é muito evidente, agora presta atenção, é quando há discussão entre eles, que acho que é um bocadinho redundante. Ok. Acho que porque ele está exatamente a dizer o que ela disse, quase tintim por tintim. Ele acha que tu não vales nada, ele acha que se quiser pode ficar com ela outra vez, e ele diz isto, tu não vales nada, eu vou ficar com ela outra vez. Há um momento muito bom, que é quando ele diz, tu o livro estavas a escrever, já não estás, se calhar até foi melhor assim. De facto, isso é de uma passivo-agressividade brutal. Mas há ali momentos, até mais entre o Delon e a Schneider, que eu achei muito... Ingmar Bergman da Loja dos 300, que eu tipo não consigo, pronto. Mas se calhar sou eu, pronto, é isso. Sei que os americanos gostam muito deste filme. A Loja dos 300 agora foi uma viagem no tempo Foi, não foi? muito grande. Yeah. Mas agradeço. E é isso. Vocês viram o Bigger Splash? Não vi. Olha, é curioso que tu digas isso, então deixa-me só responder desta forma. Porque eu não vi. Se não viste, vai ser uma discussão. Não, mas discussão a minha resposta ainda vai dar uma volta maior do que essa. Porque eu estava a ver o filme e estava assim. Isto faz-me lembrar o Swimming Pool, do François Ozon, que foi um filme que eu por acaso vi no cinema. Entretanto fui ver, é 2003. Foi uma altura em que eu se calhar ia ver muito mais cinema do que hoje em dia. Isto para dizer que, como não sou grande conhecedor de filmes franceses, não seria a minha primeira opção. Mas acabei a ver esse filme no cinema. Só que eu estava a tentar puxar pela memória e eu não me lembrava da história ser exatamente a mesma. Mas se tu fores ao IMDb, diz lá, Remade as Swimming Pool e A Bigger Splash. E então o que é que eu fiz? Eu revi o Swimming Pool e efetivamente eu não sei se pode dizer que é um remake, porque quanto muito é inspirado em... É com a Charlotte Rampling. Charlotte Rampling e com a Ludivine Sagnier, que é uma atriz que se tu vês esse filme nunca mais vais esquecer a vida dela, o nome dela. E a vida toda. E a vida toda. A Charlotte Rampling, também quando era nova, sim senhor. Pronto, a Charlotte Rampling também não deixa nada à imaginação nesse filme, mas a Ludivine Sagnier, que eu não sei que idade exatamente teria nesta altura, mas não, eu penso que podemos. Ok, podemos. Mas também é bastante revelatória, digamos assim. E já agora, é a história sobre uma escritora inglesa que vai para a casa de campo do seu editor e de repente inesperadamente aparece a filha. Só que aqui é engraçado porque daqueles elementos do La Piscine só existe ela, a escritora, e ela, a filha. Não existem os homens. E o que acontece é que depois a miúda está sempre a voltar cada noite com um homem diferente e ao princípio há aquela irritação de que ela foi lá para trabalhar e a miúda só faz barulho e sexo e não sei o quê e não deixa. Só que ela depois começa a encontrar algum fascínio na figura dela e depois também há um crime pelo meio, enfim. Mas pronto, isto tudo para dizer que é o mesmo setting, não é? Há ali uma inspiração nítida, mas não é um remake. O A Bigger Splash, agora fiquei curioso para ver, porque pelos vistos é mesmo um remake, não é? Só dizer, tu há pouco disseste que não viste muitos filmes do Alain Delon. Há uns que... houve uma fase na Netflix em que apanhei, quando tinha Netflix, que apanhei um outro filme dele que nunca tinha ouvido falar, dos tempos em que ele fazia filmes mesmo assumidamente comerciais, que nos anos 70 e 80, que me surpreenderam muito, porque apesar de serem filmes com um objetivo propositado de fazerem dinheiro, eram filmes com ideias muito interessantes. Há um que se chama Armageddon, em que ele, se eu não estou em erro... Ele vai fazer um asteroide? Não. Ele ou é um polícia ou é uma pessoa que trabalha na televisão, já não me lembro bem.
e está a tentar Epá, são impedir... profissões muito... Não, eu já não sei qual deles é. Eu acho que ele é Ou é um polícia. polícia que trabalha na Que ele televisão. está, É o Hernani de Carvalho. que ele está a tentar Ele não era impedir... polícia, pois não? Não, que ele está a tentar impedir um terrorista de fazer um atentado. Está a falar com ele por telefone. É um filme muito interessante. O Homem Apressado, que é sobre um tipo que anda à pressa para todo lado e que vive num stress constante a todo momento, e o final é muito interessante. São assim filmes, lá está, projetos assumidamente comerciais, mas tinham ideias interessantes. E depois, claro, os filmes do Jean-Pierre Melville, o Leopardo, o Rocco e os seus irmãos ainda não vi, mas ele de facto tem uma filmografia muito interessante. E o Flick Story também. E há do outra Jacques coisa, Perret. e há outra coisa, ele teve nitidamente impacto e presença cultural, porque eu, quando era miúdo, em minha casa, Alain Delon, era sinónimo de beleza masculina. E eu lembro-me de ouvir o meu pai, por exemplo, dizer: aquele pensa que é o Alain Delon, estás a ver? E portanto, o meu pai não era cinéfilo, não tinha interesse nenhum por cinema, no entanto, o Alain Delon era aquela referência de: olha para aquele, pensa que é o Alain Delon, estás a ver? Um filme muito bom que me fez muito lembrar quando estava a ver A Piscina. Mas estou à espera que vocês mencionem um filme É, certo do Alain Delon, que eu não sei se vai ser este, porque tem uma coisa em comum com este filme. Plan Soleil. Sim. Pronto, o Plan Soleil, que é baseado no talentoso Mr. Ripley da Patricia Highsmith, é um filme muito, muito bom, também de verão, com muitos bronzeados, e filme fantástico. Era isso que tu... E é de quem? Mas não vais... Não É- vai- é de é quem? do René Clément. René Clément. Ok. Sempre a aprender. Então, há aqui uma dinâmica em paralelo com os dois, porque tem os mesmos atores. O Alain Delon e o O gajo, sim. Não, vamos só deixar com o gajo. É pá, o bacana da camisa Sim, aberta. exatamente. Sim, não sei o nome dele. Também. Peço desculpa. Em que eles estão há basicamente o mesmo conflito entre os dois. Entre Epá, os já dois. não me O que me lembro. leva a perguntar: será que na vida real também era um casalinho que andavam sempre às turras? Pois é. Na bola? Pois é. Acho que eram só muito amigos. Ok, pronto. Muito amigos. Uma mão lava a outra. Mas sabes que já não vejo o Plan Soleil há muito tempo. Pronto, porque o talentoso Mr. Ripley vive muito da dinâmica entre o Mr. Ripley e o Voltamos tipo que ele quer ser, não é? Voltamos a Matt Damon, ele está no filme, não é? É, Matt Damon e Jude Law. É. Que no Plan Soleil acaba de uma forma que na história original, que eu ainda não li, quero muito ler, porque a Patricia Highsmith é uma escritora do caraças. A história original tem um final diferente, mas sim, é um bom paralelo. E é um ótimo filme também. Se fosse... E tem mais Alain Delon em tronco nu. Tem mais... Pá, é daqueles gajos que eu não me importo ver em tronco nu. Tipo, por mim... Pá, há que assumi-lo. Há que assumi-lo. O tronco agora dele deve estar... Não, ainda mexe, não é? Não entra no último Asterix. Já foi... Não foi o último. Ah, não é o último, foi já os foi Jogos ao- Olímpicos, aos já Jogos foi em que afaste de César. Em Mas sabes que eu já Ave tô- César, eles Ave Moi. Já estou numa fase em que filmes que foram feitos há 10 anos, para mim, são recentes. Mas ele supostamente ia voltar, mas depois não voltou. Depois houve aí umas notícias um bocado tristes que ele supostamente ia cometer eutanásia, mas afinal não era verdade. Falar em notícias tristes, agora sim, sabendo que há um crime neste filme, poderemos introduzir a tal história... A história do crime Ok. real. Então, em 1969, não sei se foi na altura da rodagem do filme ou na estreia do filme, Acho que foi depois. foi depois, o Alain Delon tinha um guarda-costas, como é que ele se chamava? Steph... Kovacs ou... Não, era Stefan... Pronto. Ele foi assassinado. E depois nunca se percebeu bem até hoje o que é que aconteceu. Aquele chegou a ter ligações políticas e escândalos sexuais e... Porque ele supostamente teria fotografias para fazer chantagem com o presidente mesmo, Certo, não certo, foi? certo, Relações é isso. extraconjugais Há do presidente. ramificações muito profundas para um crime que, na verdade, nunca foi desvendado e nunca sabe ao certo o que é que aconteceu a esta pessoa. Isto aconteceu exatamente... Mas ser guarda-costas do Alain Delon era acidente? Era só... Era o trabalho dele. Não, mas o que eu quero dizer, o Alain Delon não estava envolvido nisto. Não sabe. Não sabe. Porque durante uns tempos ele ainda foi a julgamento, acho eu. Depois foi ilibado do caso e o caso foi encerrado arquivado por falta de provas. Mas que o Alain Delon tinha muitos contactos com a máfia, supostamente tinha assim uns amigos que não eram muito de fiar. E que pronto, pode ter, se calhar, podem ter dito: olha, Alain, e o teu guarda-costas está com as costas quentes. E eles. Só porque o homem é amigo do Frank Sinatra. Sim. Não. Esse também é outro. Também gostava de criança. Ai, meu Deus. E da Mia Farrow também. Não, porque, isto agora faz parte de outro power couple, mas o Robert Wagner e a Natalie Wood tem uma história também com o Frank Sinatra, em que a mãe
Isto está no. Isto não estou a contar nenhum segredo Certo, dos certo. deuses. Mas está... Em que o Frank Sinatra Está estava à interessante. espera de uma Natalie Wood e a Natalie Wood foi lá ter com ela. A Natalie Wood foi ter com o Frank Sinatra na casa dele e ela, acho que supostamente deveria ser menor na altura, mas depois também há a história muito famosa do Kirk Douglas e da Natalie Wood. Em que o Kirk Douglas, pois, essa história destruiu Enfim, isso é outro episódio, se calhar. É, Ou então um que nunca Agora, faremos. imagina a podridão de Hollywood que tu nem sequer sabes e a podridão de Hollywood que nunca vais saber, mas que existiu. Babylon. sim, Ninguém. sim. Por acaso, e já que falaste no Babylon, tu mencionaste quando estava a passar o clipe de que não falámos do Douglas Fairbanks e da Mary Pickford, um casal emblemático dos tempos do mudo. Pronto, nós também vemos filmes mudos, peço desculpa. E já agora, E é preto e branco. já agora, Charlie Chaplin e a Paulette Goddard, que é a atriz do Tempos Modernos e do Grande Ditador. Estamos lá. E é isso. E também todas as gajas que entraram nos filmes do Chaplin e que ele comeu durante uns tempos. Bem, isso não conta como casal, atenção. Se calhar depois, se ela fosse menor e aquele... Enfim, Pronto. Vamos já estragar todas as estrelas. Adiante, exato. Vamos tirar o brilho a todas as estrelas que abrilhantam o a céu. garota de Charlot. Bom, Então, na Rua César, quando poupas. o Poupas não se poupava a nada. Pois não, poupas eram degenerados. Que aquilo era... Bom, O amarelo vem do quê? O homem que estava era de Golden Showers. Bem, não estou sozinho. Acaba. Estou Antes sozinho. que isto descambe. Então, olha, foi um prazer voltar a fazer esta Eu estou esta cortado. tertúlia. Agora que eu estou a ouvir, eu acho que passei tipo. Acho que estou tipo. Tens que encostar mais ao Rui, pá. Pois. Foi um prazer voltar a fazer estas... Power Couple, outro Power esta tertúlia. Espero que, pronto, lá para 2027, não é? Fazemos a próxima. Se fizermos 6 este ano, mantemos o ritmo. Pronto, 6 por ano. Pronto, despeçam-se. Eu não sei se querem dizer Pode mais ser alguma outro coisa. tipo também, 6 por ano. 6 por ano. Six-pack. 6 por anos também dá. Acaba. Pronto. Eu sei. Porque é que isto é sempre Até tão à curto no vista. final? Até à vista. Adeus.